Olá, meu nome é Felipe, do Yantra Medicina Sonora, e eu estou aqui hoje para falar sobre um artigo que mostrou como resultado que a voz humana é capaz de explodir, destruir células cancerígenas. Isso mesmo. Nos anos 80, Fabian Maman, o terapeuta sonoro, acupunturista e pesquisador, promoveu esse estudo na Universidade de Jussieu, na França, onde ele mostrou que, através de uma câmera Kirlian, que é uma câmera que ela mostra o campo eletromagnético das coisas, no caso das células, que o som é capaz de interferir diretamente no formato do campo eletromagnético, ou aura, das células, no formato da célula e na sua cor. Então o estudo foi feito da seguinte maneira. Células epiteliais foram colocadas sobre os slides de um microscópio, aqueles vidrinhos que a gente coloca alguma coisa para analisar no microscópio. E foram tiradas 21 fotos, uma por minuto, avaliando como as células reagiam. A primeira série foi feita com células saudáveis, com células cancerígenas, mas sem o efeito do som, sem som, apenas vendo como elas se comportavam ao serem observadas. A segunda série foi feita com essas células cancerígenas epiteliais, sob efeito do instrumento gongo, aquele instrumento grande de metal, que geralmente a gente vê em filmes de cultura asiática, cultura oriental, mas que é muito utilizado na terapia sonora, no sound healing. Vou colocar uma foto dele aqui para vocês, quem não souber, identificar qual é esse instrumento. Esse instrumento é muito utilizado no sound healing porque ele possui uma ampla gama de frequências harmônicas, ou overtones, como o pessoal chama lá fora. Essas frequências, chamadas de harmônicos, são todos os sons que compõem um som, menos a sua frequência fundamental. O que é a frequência fundamental? É o que a gente chama de nota, a afinação. Então, um sol, um dó, um lá, isso é a frequência fundamental. E os harmônicos são o que compõem a identidade do som. É o que confere cor, é o que confere a característica daquela fonte sonora que está sendo emissora. Então você consegue distinguir se o mesmo lá está vindo de uma flauta, ou se ele está vindo de um violão, ou se ele vem da voz humana, ou se ele vem de um instrumento feito de madeira. Os harmônicos possuem sequências muito poderosas em alguns instrumentos, que enfatizam essas frequências, que inclusive enfatizam os harmônicos. Então, existem instrumentos que têm como evidência de som as frequências harmônicas, ao invés da nota fundamental, como é no gongo, como é em alguns instrumentos da música indiana, como o swarpete, o shruti box, aquela caixinha que faz ou na tâmpora, e na própria voz humana, se bem aplicada. Esses instrumentos, então, são bastante utilizados no sound healing, porque enfatizam os harmônicos, que são muito poderosos, terapeuticamente falando. Então, com o gongo foi feito uma foto por minuto, de acordo com o que o experimentador foi tocando, o gongo. E a gente percebe o resultado que, progressivamente, as células cancerígenas tiveram as suas estruturas desestabilizadas, elas foram se rompendo e se danificando, se desestruturando, até explodir, até estourar com o som do gongo. As frequências harmônicas, com o acúmulo das frequências harmônicas. Isso aconteceu também com o piano. O piano foi utilizada a escala cromática, onde o experimentador subia essa escala. Subia de novo e subia de novo, como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, até que as células também estouraram. Foram se desestruturando até estourar. Por uma saturação sonora, ou seja, o experimentador lançou o som, lançou mais vibração, a célula foi entrando em... Agora, o resultado
mais forte, mais incrível, se deu com a voz humana. A voz humana que é sabida há muito tempo, que é um dos instrumentos, ou o instrumento mais poderoso que existe, porque ele parte do próprio ser humano. A voz conectada, ela atinge o coração como uma flecha. Então, neste resultado, na escala jônia, ou modo grego jônio, que é uma escala específica usada na música, em 9 minutos as células explodiram, que foi o menor tempo do que todos os outros instrumentos utilizados. Foram utilizados, como eu falei, o gongo, o piano, foi utilizado o xilofone, foi utilizado tuning forks, que são, aqui a gente chama de diapasões, são 2 garfinhos assim, entre outros instrumentos. E o mais poderoso, neste caso, foi a voz, que destruiu muito rapidamente as células, se comparado aos outros instrumentos. Em resumo, nas células cancerígenas, a gente pode observar um padrão que elas não aparentavam, segundo o experimentador, flexibilidade. Elas pareciam resistir como uma parede dura aos harmônicos, às frequências sonoras. Elas não absorviam e integravam, elas resistiam. E assim elas quebravam, né? Literalmente. Também a sua aura, ou seu campo eletromagnético, parecia não ter vida. Muitas vezes não tinha cor. Ela era apagada, literalmente doente. Já nas células saudáveis, o padrão de comportamento foi justamente o oposto. Elas aparentaram... Já nas células saudáveis, o padrão de comportamento foi justamente o oposto. As células saudáveis pareciam absorver o som que lhes chegava. Elas pareciam respirar. E de acordo com as frequências, elas se acendiam, como ganhavam vida. Pareciam se iluminar o seu campo eletromagnético. Então elas ficavam com cores muito mais vivas e vibrantes. Elas absorviam a energia que chegava, integravam e externalizavam de volta. Dentre as células experimentadas, foram testadas células do sangue, né, hemoglobinas, com o instrumento do xilofone, por exemplo, na escala cromática. A gente pode ver aqui algumas fotos de como as células reagiram, né? Como elas ficaram iluminadas e bonitas, com vida. Também podemos ver uma célula que teve o som emitido de um tuning fork, ela antes e depois, como acende, como fica viva. Uma outra hemoglobina, e nessa é bem interessante, que ela aparece, a foto pegou justamente um momento de transição, né, dela justamente ela se iluminando, parte de um jeito, parte de outro. Também se utilizou uma bola de algodão, uma bolota de algodão, no microscópio, com uma sem som e a outra com som, e ainda uma terceira com som e oração. Ou seja, o som com intenção, que é uma coisa que eu posso falar depois, que faz total diferença no processo de terapia com o som. Ou com outras terapias também. Mas com o som é bem evidente, que é a intenção. Quando você coloca a intenção no som, faz total diferença. A gente pode falar disso em um outro vídeo. Observou-se também que cor e timbre pareciam ter efeitos relacionados à forma e à cor do campo eletromagnético da célula e do formato da própria célula. Sendo que o timbre tem mais a ver com o formato do campo eletromagnético e a cor com a afinação, a nota. Então, instrumentos de qualidades diferentes ou timbres diferentes, né, como instrumentos de madeira ou de metal, cordas de nylon, o gongo ou a voz, com a mesma nota, com o sol, por exemplo, promoviam
modificações diferentes enquanto o formato da célula, por conta do seu timbre, ou seja, de todas as suas frequências harmônicas, como a gente falou anteriormente. Já a cor tinha a ver com a afinação, com as notas que foram utilizadas. Como no exemplo do Lá 440 Hz, que fez essa célula de hemoglobina ficar desse jeito. Rosa. Um rosa claro, bem vivo. Observou-se também nesse estudo algo muito interessante e que foi uma contribuição muito grande do Fabian Maman para o Sound Healing, que foi a percepção de que as células pareciam ter a sua própria frequência fundamental, a sua própria nota ideal. Porque quanto mais próximo um som chegava dessa frequência ideal, mais a célula respondia positivamente, ou seja, mais ela se iluminava, mais ela ficava viva, mais colorida ficava, até um ponto ideal, ou um ponto onde se observava uma perfeição, que foi quando esse som atingiu o que eles chamaram de frequência fundamental da célula. Então, quando um som atingia a frequência da célula perfeita, ela se iluminava. E esse efeito era ainda mais forte quando o som, o qual atingia a célula, vinha da voz da própria pessoa a qual essa célula foi retirada. Ou seja, você tirava a célula de uma pessoa, essa célula epitelial, essa hemoglobina, e você pedia para a pessoa cantar para a célula, emitir um som em cima da célula, da própria célula, que foi retirada dela mesma. Esse efeito de iluminação da célula era muito mais forte do que se fosse feito com a voz de outra pessoa ou com algum instrumento, mesmo que fosse na mesma nota. Isso mostrou que levou os experimentadores a concluir que a célula possui consciência, porque ela conseguia identificar a voz da própria pessoa, como que se houvesse uma espécie de assinatura vibracional, uma assinatura de frequência, ali em que a célula conseguia reconhecer que era comum entre a célula e a voz, porque eles vieram da mesma fonte, que é aquela pessoa, aquele ser. Isso mostra pra gente como a célula, como a voz humana é poderosa. É sabido há muito tempo que ela é um instrumento mais poderoso que a gente tem. Culturas antigas, como os nossos indígenas, algumas tribos indígenas do Brasil, sabiam que cada um tem o próprio tom, cada um tem o seu som. Os indianos também sabiam disso, egípcios. E o estudo diz que se a pessoa utilizar esse tom, ela consegue se afinar. Esse tom dessa célula ideal, ela consegue se afinar. Como assim? Afinar o seu ser como um todo, a sua energia, o seu funcionamento, o seu campo eletromagnético, o seu ser em toda a sua conjuntura, né? Integralmente. Porém, hoje se sabe que cada célula do corpo ela tem uma frequência própria, de acordo com o tipo de célula, na verdade. Então, células do fígado possuem uma frequência específica, células do coração outra, células dos ossos outra. Cada parte do corpo se comporta de uma maneira e tem a sua própria frequência. Os órgãos têm a sua nota. Cada órgão tem a sua nota. Acredita-se que existe uma generalização, mas isso vai ser de acordo com cada pessoa. Então cada pessoa vai ter a sua nota ali do seu coração ou do seu fígado. E nós somos a junção de tudo isso, né? A junção do nosso fígado, do nosso estômago, do nosso sistema ósseo, dos nossos líquidos. Então, a nossa nota fundamental, ela vai ser de acordo com a somatória disso tudo, quiçá de outras coisas, né? De consciência e de evolução. No livro The Music of Life,
La Música de la Vida, de Hazrat Inayat Khan, um grande líder sufi do século passado e um músico extraordinário. Ele diz que é possível perceber um nível evolutivo de consciência de uma pessoa através da voz e que a gente agrega características na voz de acordo com a nossa caminhada e com a nossa evolução. Então, o que a gente pode concluir desse estudo, desse artigo? Que o som é capaz de destruir células cancerígenas. Então, será que a gente pode tratar um câncer com som usado de forma assertiva? É muito provável que sim. Mas é algo que necessita de mais estudo. A câmera deu uma tremida. É algo que precisa de mais dedicação. Mas essa pesquisa traz algo muito interessante, né? As células foram explodidas com diversos instrumentos diferentes em diversas notas, então parece que o som tem uma relevância aí, né? Outra coisa que a gente pode concluir é que o som traz harmonia geral para o sistema, porque células saudáveis se tornaram ainda mais saudáveis mediante ao som, não é? Imagina o que ele não faz no organismo, porque uma coisa é você fazer um estudo in vitro, né, como é muito comum no Ocidente, nessa ciência ocidental, nesse formato que é, né? Outra coisa é você fazer um estudo in vivo, no organismo em si, né? Porque nós não somos uma célulazinha por aí, nós somos um conjunto inteiro, né? E na experiência você consegue ver os efeitos positivos do som e nesse estudo na célula. Outra coisa que a gente pode perceber é o poder da voz humana. Tanto na célula cancerígena como nas células saudáveis, ele foi o instrumento de maior poder. Ou seja, destruiu rapidamente as células cancerígenas e teve o efeito mais forte nas células positivas, nas células saudáveis. Não é? Trazendo novamente essa questão de como a voz humana é poderosa e como sempre se soube disso. Esse estudo vem confirmar. E se tiver intenção, fica ainda mais forte. Outra coisa que podemos concluir é que as células têm uma nota fundamental. Elas têm uma frequência específica. E que atingindo essa frequência, a gente dá um up, né? Se eu puder chamar assim, a gente revitaliza não só a célula, mas como o órgão, como o sistema todo, como o ser integralmente. Então esse estudo ele vem trazer cientificamente um pouquinho do poder do som. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Se estiver vendo no YouTube, dá aquele like, aquelas coisas de sempre, se inscrever, essas coisas todas. E se quiser saber mais, nos acompanhe na nossa rede no Instagram, @medicina.sonora. Se quiser ver esse vídeo, se quiser ver esse artigo com mais profundidade, ele está no site do Yantra, que é yantrasom.com. Então, muito obrigado por ver esse vídeo e Hariom.